A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando uma série de orientações bíblicas sobre negócios, baseado nesse livro de Larry Booker, que é Negócios à Luz da Bíblia. Nós já tivemos 2 vídeos sobre esse livro. Estamos fazendo uma leitura deste livro. É uma leitura que eu estou fazendo para os meus funcionários e também gostaria que vocês pudessem ser beneficiados com isso, porque tem me ajudado demais na minha busca por uma orientação bíblica sobre os negócios. E nós vimos no vídeo passado sobre empréstimos à luz da Bíblia. A Bíblia não condena tomar empréstimos, certo? Mas o autor aqui nos diz que ele crê haver 3 princípios bíblicos fundamentais relacionados ao empréstimo. O primeiro nós vimos no vídeo anterior, que é evitar empréstimo, a menos que seja absolutamente necessário. E hoje nós veremos o segundo princípio, que é evitar ser fiador de dívidas. Segundo o dicionário, fiança é um ato de terceiro, denominado fiador, que vem garantir o pagamento da obrigação assumida por outra pessoa, que é o devedor. No caso de a obrigação não ser por este cumprida no tempo e nas condições previamente estabelecidas. Nos tempos bíblicos, era comum os que pediam empréstimo dar como garantia de pagamento o único bem realmente valioso que tinham, que era eles mesmos. Se não pagassem conforme o combinado, perdiam sua liberdade. Um estudo de Provérbios irá mostrar diversas referências sobre fiança e observações de Salomão sobre o que acontece aos tolos que se colocam nesta situação. O conselho de Salomão aos que são fiadores está em Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filho meu, se ficares como fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, meu filho, e livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro até que ele te livre desta obrigação. Atualmente, não colocamos mais os devedores na prisão, nem comprometemos suas famílias por inadimplência. Mas os credores ainda têm o direito de tomar-lhes o dinheiro ou aquilo que estiver sido dado como garantia do empréstimo. E quando você endossa um contrato, coloca todos os seus bens como garantia. É a chamada garantia pessoal. A maioria das pessoas assina esse termo de financiamento com hipoteca e nem percebe isso. Por exemplo, quem compra uma casa acredita que o financiamento tem como garantia somente o próprio imóvel, mas raramente isso é verdade. Além de o imóvel ser dado como garantia, quase todos os tipos de hipotecas criados isto lá nos Estados Unidos em 1980 também exigem a garantia pessoal do comprador. Sendo assim, se o comprador não conseguir pagar as empresas, elas executam a hipoteca, vendendo o imóvel abaixo do preço de mercado, e eles ainda podem processar o comprador pelo prejuízo que tiverem na venda. Na maior parte das pessoas argumenta que isso não é motivo de preocupação, porque tradicionalmente o preço dos imóveis valoriza com o passar dos anos. Contudo, a experiência de milhares de ex-proprietários durante a crise do petróleo, anos atrás, prova que essa suposição nem sempre é acertada. Por exemplo, casas hipotecadas na área de Houston e Dallas
foram vendidas por menos da metade do valor das hipotecas. Já em Oklahoma e Louisiana, o valor chegou a 1/3 do valor da dívida. Assinar o termo de garantia pessoal de uma dívida significa duas coisas. Primeiro, o vendedor não acha que o produto vale o que você está pagando. E segundo, o vendedor é bem mais esperto do que você. Enquanto houver qualquer centavo de dívida, tudo o que é seu está em risco. Esse é o pior jeito de planejar o futuro. Aqui agora uma experiência. Roger era um empresário do ramo metalúrgico no Tennessee. Ele possuía uma linha de crédito em um grande banco e usava para comprar matérias-primas para as encomendas dos clientes até que estes lhe pagassem o serviço. Roger sempre devia entre 300 e 400 mil dólares para esse banco. O negócio prosperava e, em geral, ele mantinha um saldo de 600 a 700 mil dólares na conta bancária da empresa, que usava como garantia para o empréstimo na linha de crédito. O que não percebeu, ou não deu importância, era que, ao assinar cada contrato, na verdade estava fazendo um endosso pessoal. Portanto, era o fiador das próprias dívidas. Quase todos os consultores financeiros de hoje diriam, e daí? Afinal, Roger tinha dinheiro no banco para cobrir os empréstimos. Mas por que então pedir emprestado se ele não precisava disso? Já fez essa pergunta a muitas pessoas na mesma situação. A resposta comum é, por precaução. Não sei ao certo o que significa essa precaução. E normalmente nem elas mesmas sabem. A empresa de Roger estava indo muito bem e havia bastante demanda para esse tipo de indústria. Então, numa sexta-feira, o banco em que Roger era correntista fechou as portas definitivamente. A Companhia Federal de Seguros de Depósito, FDIC, disse aos depositantes que não havia com que se preocupar, que o banco havia falido por causa de grandes fraudes da diretoria. Mas a Companhia Federal dos Bancos estava garantindo todos os depósitos até 100 mil dólares. Infelizmente, isso significou para Roger uma perda de 500 mil dólares que tinha em depósito. Roger ficou arrasado. Afinal, $500.000 é muito dinheiro para se perder. Várias vezes, durante as semanas seguintes, ele lamentou por não ter contribuído mais para a obra do Senhor. Pelo menos aquele dinheiro todo teria sido mais bem utilizado. Mas, decidiu ele, não faz sentido chorar o leite derramado. Então, após 2 meses do fechamento do banco, Roger levou o maior choque de sua vida. Um agente da FDIC, quer dizer, a Federação dos Bancos, foi procurá-lo exigindo o pagamento total da dívida de 400 mil dólares que tinham com o banco que falira. Mas eu não tenho esse dinheiro. Quando o banco fechou, perdi todas as minhas reservas. Além disso, o banco me deve mais do que eu a ele, então não vejo o porquê dessa cobrança. Então, casual, o agente falou, os ativos do banco, inclusive a dívida de Roger, agora pertencem à FDIC. As dívidas do banco, os depósitos até 100 mil dólares, serão pagos por meio de um tribunal de liquidação. Você tem de pagar a dívida ou vamos penhorar sua empresa e seus bens pessoais. A liquidação foi evitada porque Roger conseguiu mais um empréstimo. Infelizmente, isso causou uma pressão financeira tão grande na empresa que no ano seguinte ele teve de vendê-la por um preço bem inferior. Roger aprendeu a amarga lição sobre dívidas. Primeiro, não há princípio de compensação no sistema bancário. Em outras palavras, não importa quanto tenha depositado, o saldo jamais vai compensar suas dívidas.
a menos que seja oferecido como uma garantia total para os empréstimos. Segundo, o banqueiro amigável e prestativo que negocia com você durante os tempos bons vai sumir nos tempos ruins. Não posso encerrar esta sessão sobre fiança sem contar a história de um empresário cristão que fez nosso seminário. O seminário era Negócios à Luz da Bíblia, na cidade de Sacramento, Califórnia. Quando ele me ouviu falar sobre fiança e especificamente o que a palavra de Deus diz em Provérbios 6, de 1 a 3, não seja fiador, ficou perplexo. Ele trabalhava no ramo de venda de automóveis e regularmente dava garantias pessoais pela agência dele. Pediu para jantar comigo após a conferência e reviu cuidadosamente cada um dos versículos sobre este assunto. Ficou patente para Henry, que era o nome dele, que se convencera do que tinha ouvido. Ele me perguntou o que deveria fazer. Apenas o que Deus lhe mandar fazer, respondi. Sua responsabilidade não é comigo, é com Deus. É claro que eu não podia lhe dizer qual era a vontade de Deus para a vida dele. Então Henry se foi, determinado a cumprir o que a palavra de Deus ensinava. Primeiramente, ele foi ao banco e disse que não ia mais ser fiador de nenhum contrato. A resposta foi: tudo bem, então não financiaremos mais nada para você. Assim sendo, Henry foi a outro banco e disse: se não exigirem garantia pessoal pelos financiamentos feitos na minha empresa, eu vou trabalhar só com vocês. O banco imediatamente concordou. Alguns meses depois, o antigo banco voltou atrás e propôs: reconsideramos, e se você trouxer para cá metade do seu movimento, não exigiremos um endosso pessoal. Além disso, vamos isentá-lo de todos os endossos que foram feitos. Henry imediatamente aceitou a proposta. Após 13 meses, recebi uma carta dele com um enorme "Louvado seja o Senhor" escrito na frente. Em pouco mais de um ano, ele estava totalmente livre das garantias pessoais. Como a palavra de Deus diz: nada tendes, porque não pedis. Tiago 4:2. Henry acabou vendendo a empresa, arrendou a propriedade e entrou para o ministério em tempo integral. Deus mostrou que a obediência à palavra nos livra do perigo. Meu querido amigo, meu querido irmão, lembra aí, quer fazer negócios à luz da Bíblia? Então fuja dessa serpente que é ficar fiador de outras pessoas. Até mesmo colocar a sua casa, os seus bens pessoais, como fiadores para a sua empresa. Que Deus lhe abençoe e vamos discutir. Coloque aí seu comentário, certo? Se você não gostou, dê o seu dislike, mas se você gostou, então dê o seu like. Acione o sininho, se inscreva no meu canal para receber outras notificações e compartilhe. Ajude outras pessoas, tanta gente endividada aí, tanta gente complicada, né? Ou alguns que estão se complicando para que eles não se compliquem. Que Deus abençoe e um bom dia na presença do Senhor, uma boa noite, não sei o horário que você está assistindo. Deus abençoe.